Nós continuamos a nossa análise então das aplicações das leis de Newton e eu trouxe agora um exemplo onde nós usaremos também a terceira lei de Newton. Então, o caso ilustrado agora é o de dois blocos que estão em contato entre si, apoiados sobre uma superfície horizontal, e um desses blocos é submetido à ação de uma força externa. Observe que a força aplicada no objeto de massa M1 vai colocá-lo para se movimentar e ele, por estar tocando o objeto de massa M2, aplicará uma força no objeto. O que nós vimos na terceira lei de Newton é que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, de mesma direção e de sentido oposto. Então, quando o objeto de massa M1 exerce a força sobre o objeto de massa M2, automaticamente o objeto de massa M2 responde fazendo uma força oposta no objeto de massa M1. Então, além das forças peso normal e da força externa que nós analisávamos antes, nós vamos incluir agora a força que o objeto 1 faz no objeto 2 e que o objeto 2 faz no objeto 1. A análise no eixo vertical é semelhante às análises que foram feitas, e para simplificar o problema, nós não vamos tratá-la mais aqui. Então, eu vou me preocupar agora com o eixo horizontal. Mas só relembrando, a força peso do objeto 1 será compensada pela normal no objeto 1 e a força peso no objeto 2 será compensada pela força normal no objeto 2. O que sobra para nós analisarmos, então, ao longo do eixo horizontal é que existem dois objetos, então eu vou tratá-los separadamente. Em cada um deles, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes aceleração. Para o objeto de massa M1, existem duas forças atuando, a força F e a força que o objeto 2 faz no objeto 1. A soma dessas duas forças tem que ser igual à massa do objeto 1 vezes a sua aceleração. Como nós convencionamos, a força F está orientada para a direita, então o seu sinal é positivo, e a força que o objeto 2 faz no objeto 1 é orientada para a esquerda, então o seu sinal é negativo. Essas duas forças somadas têm que ser iguais ao produto da massa pela aceleração. Para o objeto M2, só existe uma força atuando, é a força que o objeto 1 faz no objeto 2, e ela tem que ser igual à massa do objeto 2 multiplicada pela sua aceleração. Nesse caso, como ela está orientada para a direita, o seu sinal é positivo e ela tem que ser equivalente ao produto da massa m2 pela aceleração. A forma de nós analisarmos esse problema a partir daqui é determinar qual é a aceleração que o sistema tem. E para encontrar essa aceleração, nós devemos resolver um sistema de equações. Esse processo será mostrado mais à frente, quando nós estivermos resolvendo exemplos de exercícios. A situação que nós vamos tratar agora é muito semelhante à situação anterior. A diferença é que, ao invés de um objeto estar encostado no outro, eles estão presos entre si através de um fio, que será considerado aqui sem massa e indeformável. Ele não vai se esticar à medida que o sistema se movimentar. O que acontece então é que a atuação de uma força F sobre o objeto de massa M2 coloca também o objeto de massa M1 para se movimentar, visto que ele se encontra preso ao objeto de massa 2 através desse fio. A análise desse sistema está simplificada aqui para o eixo X, porque nós já vimos que ao longo do eixo Y a força total é zero, já que a força peso será anulada nesse caso pela força normal em cada um desses blocos. Então, olhando para o eixo X, o que nós teremos então é, da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Para o objeto de massa M1, a força atuante sobre ele é a força de tensão, por isso a tensão é equivalente ao produto da massa pela sua aceleração. Nesse caso, a tensão está orientada para a direita, o seu sinal é positivo, e ela equivale ao produto da massa pela aceleração. Para o bloco de massa M2, nós temos duas forças. A força F orientada para a direita, que portanto tem sinal positivo, e a força de tensão, que tem sinal negativo porque está orientada para a esquerda. Dessa forma, a equação da segunda lei de Newton para o objeto 2 ficaria a força menos a tensão igual a massa m2 vezes a aceleração. Observe que a aceleração dos dois objetos é a mesma, porque eles se movimentam de forma equivalente. Como o fio é inextensível, se o objeto de massa m2 anda 1 metro, o objeto de massa m1 também anda o mesmo 1 metro. E o tempo gasto pelos dois é o mesmo, ou seja, a velocidade dos dois é a mesma ao longo de todo o movimento.
E se eles mudam de velocidade igualmente, a sua aceleração também é igual ao longo de todo o movimento. Então, resolvendo esse sistema de equações, nós determinamos qual é a aceleração do sistema e encontramos a sua descrição do ponto de vista de movimento. O próximo sistema que nós vamos trabalhar é chamado de plano inclinado. A diferença agora é que, ao invés de nós termos um sistema apoiado sobre uma superfície horizontal, como nós estávamos acostumados, nós agora vamos produzir uma inclinação de tal forma que o objeto pode se movimentar simplesmente por estar apoiado sobre essa superfície. A descrição, nesse caso, é feita com base inicialmente nas forças, antes da aplicação das leis de Newton propriamente ditas. Olhando para as forças nesse caso, o que nós temos que perceber é que atuam duas forças originalmente no sistema. A força peso, vertical e para baixo, porque esse objeto apresenta massa e se encontra numa região onde há um campo gravitacional. E a força normal, que é a força que a superfície faz, impedindo que o objeto atravesse ela. E nesse caso, a força normal não é vertical e para cima. Ela é perpendicular à superfície. A verdade é que a força normal ela é sempre perpendicular à superfície. E quando essa superfície é horizontal, a força normal é vertical. Mas à medida que nós inclinamos, então, essa superfície, a força normal muda de direção, estabelecendo sempre um ângulo de 90 graus com relação à superfície que nós estamos analisando. Dessa forma, a gente percebe que a força resultante sobre esse objeto não é mais zero, porque a força normal não é cancelada ou não cancela a atuação da força peso. Como é que nós podemos tratar esse sistema agora? A ideia é nós tratarmos da mesma forma que nós fizemos anteriormente, mas fazendo alguns ajustes. O nosso sistema de referência será colocado em cima da superfície. Então, a direção da superfície representa o eixo x e a direção perpendicular à superfície representará o eixo y. E o que nós percebemos agora é que a força-peso não está ao longo da direção x ou ao longo da direção y. Mas nós podemos fazer um processo que já foi executado de decomposição de forças, colocando a força-peso agora para atuar ao longo do eixo x e ao longo do eixo y. Esse processo de decomposição é feito novamente a partir de um triângulo retângulo, onde a força-peso é a hipotenusa e a componente y e a componente x são os catetos desse triângulo retângulo. De forma semelhante ao que nós fizemos anteriormente, a decomposição das forças nos dá uma expressão, então, onde agora a componente y é o valor da força-peso multiplicado pelo cosseno do ângulo de inclinação da superfície e a componente x é correspondente ao produto da força-peso pelo seno desse ângulo. Então, nós conseguimos determinar qual é a componente y e qual é a componente x da força-peso e resolveremos o problema agora com a mesma análise que nós fizemos anteriormente. O detalhe é que agora o objeto não se movimenta de forma perpendicular à superfície, mas se movimenta na direção dela. Portanto, para que ele não se movimente na direção perpendicular à superfície, é necessário que a força normal cancele a atuação da componente y da força-peso. E vai sobrar, então, como força responsável pelo movimento, a força que atua na direção x e que é responsável por fazer esse objeto deslizar para baixo ao longo dessa superfície. Então, olhando do ponto de vista matemático, o que nós vamos ter que resolver aí nesse caso é o seguinte problema. Com relação ao eixo y, o sistema deve permanecer em repouso, então a força total deve ser zero. Para isso, a normal mais a força peso que atua na direção y devem dar zero. Como a força PY vai atuar para baixo e a normal para cima, uma tem sinal positivo, a outra negativo. Então, quando nós substituirmos isso na equação, a força normal terá o mesmo valor da componente y do peso e isso será o produto da massa pela gravidade vezes o cosseno do ângulo θ. Com relação ao eixo x, o que muda então agora é que nós temos a segunda lei de Newton escrita como massa vezes aceleração. Nesse caso, a força é a componente x do peso e ela é o produto da massa pela aceleração gravitacional pelo seno desse ângulo, que corresponde, nesse caso, a massa vezes a aceleração. Observe que nessa equação nós temos a massa aparecendo dos dois lados. Então esse elemento pode ser simplificado do ponto de vista matemático
E a expressão que nós obteremos para a aceleração é de que essa aceleração é o valor da aceleração gravitacional multiplicada pelo seno do ângulo θ.